Tudo bem, pessoal do Santa Rosa? Vamos aqui à nossa primeira aula à distância. Então, pegue o seu livro aí, pessoal do primeiro ano. Ok? Então, gente, vamos continuar. A gente estudou até o capítulo 4, 3. E vamos agora ver o capítulo 4. Tudo bem? Então, vai ser a nossa primeira aula aqui à distância, para a gente não se atrasar muito. Tá bom? Então, gente, essa aula vai ser colocada aqui pelo YouTube. Você pode... vai haver o link, você pode ver e rever quantas vezes você quiser, pode pausar o vídeo, tá bom? Qualquer pergunta, qualquer dúvida, você me procura no WhatsApp, ok? Outra questão importante como é que eu vou saber quem assistiu? Quem assistir vai colocar o nome lá nos comentários, tá bom? Então, se, por exemplo, a Imna assistiu, ela vai colocar o nome dela. Aí eu vou ter o controle de quem realmente assistiu, porque aqui vai ter uma aula que a gente vai estar adiantando nosso conteúdo, tá bom? Então esse você vai usar o livro. Não dá para falar tudo que está no livro, mas estou trazendo também coisas novas que não tem no livro. Então é importante também você ler o livro no capítulo 4. E logo após a aula, tá bom? Vocês vão responder as páginas 43 e 44. E aí vocês vão fazer o quê? Mandar uma foto, tá bom? Da resposta pelo WhatsApp no PV, ok? Então você mande para mim e eu vou registrar aqui, certo? E aí eu vou gravar outra aula corrigindo a página 43 e 44 para a gente fechar o conteúdo e tirar as dúvidas, tá ok? Qualquer dúvida pode perguntar pelo WhatsApp ou então faça o comentário lá no... faça a pergunta lá nos comentários no YouTube, tá bom? Vamos começar? Então, gente, vamos hoje dar a introdução sobre célula, ok? Então, conteúdo bem tranquilo, vocês já sabem bem. Então, gente, como nós sabemos, todos os seres vivos eles são formados por célula. Todos os seres vivos, tudo bem? Então, célula é a unidade fundamental de cada ser vivo. Só que existem seres vivos que ele é composto, são compostos por apenas uma célula. Então, o seu corpo é formado por apenas uma célula só. Então, são os organismos chamados de organismos unicelulares. Ok? Então, por exemplo, nós temos aqui de ser unicelular, formado por apenas uma célula. Nós temos todas as bactérias, aqui em azul, tá bom? Aqui, gente, também nós temos as algas unicelulares. Então, as algas são seres unicelulares, formados por apenas uma única célula. Então, gente, um exemplo de alga é o rio, por exemplo. Quando você olha o rio, quando o rio está limpo, você vê que a água é verde. É uma água assim esverdeada, uma lagoa, por exemplo. Então, o que é aquilo ali? Ali são algas microscópicas que você não consegue enxergar, só que tem tantas algas verdes na água que a água fica verde também. Só que se você pegar água na mão, você não consegue perceber. Por quê? Porque, gente, o ser unicelular tem a característica de ser invisível a olho nu, como regra, tá bom? Então, geralmente, todas as células são invisíveis ao olho nu. Então, você vai ter que enxergar através do microscópio, tá bom? Eletrônico ou microscópio de luz ou eletrônico. Você tem também seres unicelulares, você tem o grupo dos protozoários. São seres também formados por apenas uma única célula. Um exemplo deles é a ameba. Né? Quem faz exame de fezes, lá aparece o nome, o exame de parasitose, vai estar lá entamoeba histolítica. Então é um ser unicelular. Por exemplo, quem causa o mal de Chagas, a malária, certo? Também é uma ameba. Uma ameba não, é um protozoário, que é um ser unicelular, que é primo da ameba, porque pertencem ao mesmo reino. Você tem também as leveduras. Leveduras, na verdade, são fungos. Tá bom? Fungos. Então, vou dar aqui um exemplo para vocês de fungos unicelulares. A micose de pele, por exemplo, quem tem a caspa, o pé de atleta, a frieira, tudo isso são causados por seres unicelulares chamados de fungos. Tá ok? Por exemplo, o pão. Quando você faz o pão na padaria, na verdade, o pão ele é... O que faz o pão crescer, na verdade, é um fungo
que a gente chama de fungo biológico, Saccharomyces cerevisiae. Então é ele que faz o pão crescer. Então ele é um fungo unicelular que a gente coloca no pão. Ok? Então nós temos aqui 4 grupos de seres vivos formados por apenas uma única célula. As bactérias, tá bom? Os protozoários, causa das doenças, alguns deles, não todos. Nós temos as algas e nós temos os fungos, tá bom? Agora, gente, quem são os seres pluricelulares? São aqueles formados por mais de uma célula, tá bom? Então, por exemplo, nós temos o reino vegetal. Então, as plantas, elas são formadas por milhões, trilhões de células, juntinho uma da outra. Então, no caso aqui, você vai conseguir enxergar a célula, na verdade, o ser vivo. Por quê? Como eu tenho uma célula microscópica, mas como eu tenho trilhões de células juntinho uma da outra, isso aí já vai ser, vai fazer com que seja possível que você consiga enxergar. Então, quando você não enxerga o ser vivo, ele é um ser unicelular. Agora, quando você enxerga o ser vivo, ele é chamado de ser pluricelular. Então, nós temos as plantas, nós temos aqui um cogumelo do reino dos fungos. Então, gente, nós temos fungos unicelulares, como a gente mostrou aqui, e você tem fungos pluricelulares. Então, se você enxergar o fungo, é porque ele é um fungo pluricelular. Um exemplo aqui é o cogumelo. Nós temos os animais, tá aqui a zebra, tá bom? O gatinho e o pato são seres, o ganso são seres pluricelulares. Nós temos aqui o homem. Então, gente, mas a pergunta é, se ele é formado por apenas uma única célula? Na verdade, assim, muitas células, os pluricelulares, várias células. Quantas células são? Depende. Por exemplo, um ser humano de uma média de 60 quilos, ele terá na média de 60 trilhões de células. Tá bom? Um gatinho, ele já vai ter uma média de 10 trilhões de células. Agora, uma árvore bem grande, ela já vai ter uma faixa de 200 trilhões de células. Entendeu? Então são muitas células formando seres pluricelulares. Vamos para frente? Então aqui nós temos um exemplo, né? Você tem aqui um dedo, né? Que você tem aqui a pele. Então se a gente tirar aqui uma foto da pele mais pertinho, você vai conseguir olhar aqui a impressão digital, certo? De forma que os sulcos, né? O rego. Agora, se você pegar um pouco mais perto aqui, ó, colocar no microscópio de luz, você vai conseguir enxergar as células. Então você já consegue enxergar aqui, ó. Aqui é uma célula, aqui é outra célula. Então aqui, várias células vão formar o tecido. E o tecido vai formar o órgão. E vários órgãos vão formar o sistema. E vários sistemas vão formar o organismo. Ok? Então aqui nós temos aqui, olha quantas células uma pessoa tem sobre a pele. Muitas células, né? Então vamos para frente. Agora, gente, uma questão importante aqui. Vocês não podem, como é que se diz? Deixar de aprender isso aqui. Gente, as células têm uma classificação. A célula, ou ela pode ser uma célula eucariótica, ou ela pode ser uma célula procariótica. Tá bom? Então, eu quer dizer verdadeiro. Pro quer dizer primeiro. Tá bom? Então é o seguinte. O que é uma célula eucariótica e o que é uma célula procariótica? Tá bom? Então vamos ver aqui a diferença. Olha, gente, primeiramente, toda célula eucariótica ela tem um núcleo, ok? Um núcleo organizado. Pessoal, lembrando que dentro do núcleo você vai ter o cromossomo, que a gente já falou no último capítulo. E o cromossomo é feito de quê? De DNA. Então, olha para cá. Essa célula aqui, como ela tem um núcleo organizado, ela é chamada de célula eucarionte. Essa é a principal diferença. Não é a única, mas é a principal. Se você olhar aqui uma célula procariótica, que está aqui do lado direito, você percebe que ela não tem um núcleo organizado, que ela não tem essa parte central. Na verdade, ela não tem o que a gente chama de carioteca. Ok? Então, resumindo, uma célula eucariótica ela tem um núcleo
e o núcleo é formado pela carioteca. Já a célula procariótica, ela não tem núcleo, tá bom? Agora, gente, uma questão interessante. No caso, o DNA da célula eucariótica fica dentro do núcleo, tá bom? Na forma de cromossomos. E o cromossomo tem um formato específico, né? Ele parece a letra X. Já, gente, o DNA da célula procariótica, ele fica disperso pelo citoplasma, tá aqui, ó. Estou circulando aqui, ó. Essa é a característica básica. Então, por exemplo, quem são as células procarióticas? Quais são as células procarióticas? São as células das bactérias. Então, toda bactéria, ela não tem núcleo, ou seja, o material genético dela fica disperso no citoplasma, tá bom? Agora, gente, tem mais duas diferenças que eu quero falar para vocês sobre a célula, diferenças entre a célula eucariótica e a célula procariótica. Que diferença é essa? Primeira coisa, olha só, a célula eucariótica, ela possui o quê? Organelas membranosas, tá bom? Ela tem, por exemplo, o reticuloplasmático liso, reticuloplasmático rugoso, ela tem o pode ter o cloroplasto, ela tem a mitocôndria, ela tem o lisossomo, peroxissomos, tá bom? Só que a célula procariótica, ela não tem, aqui ó, organela, tá vendo aqui ó, organela. A célula procariótica, ela não tem organela, tá bom? Ela não tem reticuloplasmático, ela não tem mitocôndria, não tem organela. Tudo bem? Então essa é a segunda diferença. E a terceira diferença básica é o seguinte, é o tamanho. Como você pode olhar aqui embaixo, aqui é uma imagem real de uma célula da mucosa da boca, da bochecha. Então olha o tamanho aqui, ó. Claro que não é o tamanho real, né? Que é um tamanho proporcional. A gente está mostrando aqui a diferença das duas. Olha o tamanho da célula eucariótica e olha o tamanho da célula procariótica. Então, realmente, que é uma bactéria, né? É diferente. Então, a diferença da célula eucariótica para a procariótica. Primeira diferença. Primeira, a eucariótica ela tem núcleo organizado, ela tem uma carioteca, ela tem um núcleo. A procariótica ela não tem. Segunda diferença, a célula eucariótica ela tem membranas, ela tem organelas membranosas, lisossomos, reticuloplasmático, mitocôndria e etc. Já a célula procariótica ela não tem organela, tá bom? E a terceira diferença é o tamanho. Enquanto a célula procariótica é muito pequena, a célula eucariótica é bem gigante, bem grande, tá bom? Então são essas três diferenças básicas. Tem mais coisas? Tem. Mas entenda esse aqui pelo menos, tá bom? Agora, gente, para a gente terminar essa parte aqui, qual é a semelhança? Tá bom? Vou até apagar aqui essa parte que eu escrevi. Qual é a semelhança? A gente viu as diferenças, tá bom? As três diferenças das dois tipos de célula. Agora é o seguinte, qual é a semelhança? Será que tem alguma semelhança entre a célula eucariótica e a procariótica? Tem algumas semelhanças sim. Então eu vou mostrar para vocês aqui agora. Você olhando a própria figura já tem a resposta. Tá certo? Então vamos mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui o ponteiro. Então vamos lá. Gente, tem algumas diferenças. Tem três diferenças. Na verdade, tem três semelhanças. Três semelhanças entre a célula procariótica e eucariótica. Tá bom? Agora são semelhanças. O que é isso? O que as duas têm ao mesmo tempo. Então, por exemplo, tanto a célula eucariótica quanto a célula procariótica, elas têm o que? DNA. Tá bom? E o DNA, lembra que a gente viu na última aula? O DNA forma o cromossomo. Ok? A outra diferença agora. Então, bactéria tem DNA? Sim. Que é uma célula procariótica. Uma célula eucariótica tem DNA? Também ela tem. Agora, uma segunda semelhança agora. A segunda semelhança é que a célula eucarionte, ela tem isso aqui, ó. Onde eu estou aqui fazendo o desenho, o nome disso aqui é membrana plasmática. Tá bom? Ou plasmalema. Então, a célula eucariótica tem, a célula
procariótica, gente, aqui, ó, ela também tem, nessa parte aqui, ó, ela também tem membrana plasmática. Tem essa semelhança aí. Então essa é a segunda semelhança. Tá certo? E a terceira semelhança, gente, está aqui, ó. Tanto a célula eucariótica quanto a procariótica, elas têm ribossomos. E o que é ribossomo? É esse pinguinho aqui, ó, verde, tá vendo? Então o pinguinho verde aqui, ó. Então veja que as duas têm ribossomos, tá bom? Então, gente, o que é que o ribossomo faz? É tema do próximo capítulo, do capítulo 6, se não me engano. O ribossomo ele faz a síntese de proteína, tá bom? Então segura aí essas três semelhanças e as três semelhanças e as três diferenças, ok? Agora para finalizar, eu tenho aqui, gente, eu faço a pergunta para vocês. Nessa figura aqui, você tem célula eucarionte ou célula procarionte? O que você acha? Então, se você souber o conceito básico, a célula eucarionte ela tem núcleo organizado e a célula procarionte não tem. No caso aqui, gente, você tem uma célula com núcleo e aqui você tem outra célula com núcleo. Então aqui você só tem a presença de células eucariontes, tá bom? Que tem núcleo organizado, que é a célula, uma célula vegetal, e aqui a outra é a célula animal, e aqui a outra é a célula vegetal, tá bom? Então as duas são eucariontes. Agora, como está no livro de vocês, eu vou falar aqui um pouquinho da diferença. Coisinha simples, tá bom? Gente, o que é que uma célula vegetal tem que uma célula animal não tem? É só isso que eu vou mostrar para vocês. O que é que uma célula de um pé de manga, por exemplo, tem que a minha célula e a sua célula não tem? Vamos ver? Deixa eu ver aqui onde é que está o mouse. Aqui, ó. Essa parte que eu vou circular são as semelhanças. O que tem na célula animal, a célula vegetal também vai ter, tá bom? Terá. Então, no caso, gente, a célula vegetal ela tem um negócio chamado de cloroplasto, ou, tá bom? Também chamado de plastos. O que é o cloroplasto? É onde você vai guardar a clorofila para a fotossíntese. Então, uma célula vegetal ela tem cloroplasto e a célula animal ela não tem cloroplasto, tá bom? Então essa é a primeira diferença entre essas duas células. Tem outra também características. A célula vegetal ela tem parede celular, tá aqui, ó, circulando aqui, ó. Parede celular é esse negócio aqui, ó. Essa parede celular, gente, ela é feita de um carboidrato chamado celulose, que a gente estudou já isso aí. Então a célula vegetal ela tem celulose, certo? Que vai vai rodear a célula, está em celulose. É chamado de parede celular, tá bom? Então nós não temos parede celular, tá certo? E a outra diferença é no vacúolo. A célula tem aqui uma estrutura bem grande, tá bom? O vacúolo que ela vai guardar algumas substâncias, como água, por exemplo, tá bom? Então são essas três diferenças básicas. Agora, para finalizar, o que é que a célula animal tem que a célula vegetal não tem? Tá bom? Basicamente, eu vou mostrar só uma coisa. É esse negocinho aqui, ó. Os centríolos. Gente, o centríolo ele vai fazer parte da divisão celular. A gente vai estudar isso mais na frente. Então, basicamente é uma diferença. Tá certo? Então, gente, a gente fica por aqui. Você agora vai... Se não entendeu, você pode voltar ao conteúdo ou pode me perguntar também no PV. Pode ler o livro também. E logo após você vai responder a atividade, tá bom? Da página 43 e 44. E depois eu vou lançar outro vídeo com essa correção.